Fala, fala galera! Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação e hoje nós seguimos com o Enem. Galera, para quem não sabe, toda quinta-feira eu posto um tema de redação lá no meu Instagram. Até o domingo a galera tem para escrever essa redação e aí envia lá no e-mail e eu escolho algumas dessas correções para realizar aqui no YouTube. E aí, essas correções são de grátis, né? São gratuitas. Então, se vocês querem ter a possibilidade de corrigir a sua redação, entra lá no meu Instagram, @profaprisátera, tá bom? Você pode escolher aí a banca que você quer escrever a sua redação. Vamos lá. A proposta era sobre a cultura do cancelamento e o discurso de ódio nas redes sociais. O título para o Enem, gente, é facultativo, então você pode ou não colocar que não vai aumentar e nem diminuir nada a sua nota, tá? Então a filha fez aí uma introdução, fez o primeiro parágrafo de desenvolvimento, o segundo parágrafo de desenvolvimento e a conclusão, dentro do esperado. Vamos lá. Em um episódio da série Black Mirror, a vida de uma pessoa é condicionada pela quantidade de curtidas que ela recebe na internet, invertendo o real com o virtual. Nesse aspecto, o mundo contemporâneo está cada vez mais conectado, de modo que a cultura do cancelamento e o discurso de ódio nas redes sociais afetam a vida pessoal de quem se expõe nesse meio cibernético. Dessa forma, as manifestações contrárias a alguém podem impactar a vida real, sendo que não há garantia da veracidade daqueles que disseminam aversões ao que é compartilhado, transformando a realidade pelo que é publicado nas mídias. Então, olha só, o que eu quero te dizer aqui? Primeiro, o cada vez mais ele é considerado senso comum, tá? Cada vez mais quanto? Cada vez mais 10, mais 20, mais 30, cada vez mais quanto? Então veja que se a gente retirar o cada vez mais, não vai fazer diferença no seu texto, ó. Está conectado, tudo bem? Evitem usar o pode na redação, gente, tá? Por quê? Porque a dissertação argumentativa, né, o gênero dissertativo argumentativo, que é o gênero cobrado, né, na banca do Enem, ele exige a apresentação de uma tese. E aí, para além de apresentar essa tese, você precisa defendê-la. E aí, você precisa usar argumentos concretos, viáveis, efetivos para defender o seu posicionamento. Quando você coloca podem impactar, você está gerando dúvida, no sentido de às vezes pode, às vezes não pode. Então eu oriento que você tire, né? Impactam a vida real. Outra coisa, vamos tentar aprofundar um pouquinho mais aqui, ó, a sua contextualização do tema, né? Gaste aí as suas palavras, aprofunde um pouco mais, né? Fale que esse episódio, né, que nesse episódio as pessoas elas vivem, elas agem, elas sobrevivem a partir daquilo que elas recebem nas redes sociais, sabe? Procure trazer uma alusão que fale mais relacionada a esse cancelamento, sabe? Porque receber curtida e ser cancelado não é a mesma coisa, não é sinônimo, tudo bem? Outra coisa, quando você trouxer a alusão, na sequência você vai trazer a sua tese. É preciso que isso seja realmente articulado. É preciso que isso seja realmente efetivo. Por quê? Porque veja que você traz a sua tese, mas você nem retoma mais a série, né? A tua série fica aqui perdida. Então é importante que haja aí uma articulação entre a série e a sua tese. Além disso, quando você trouxer, né, na sequência você colocou, ó, dessa forma, as manifestações contrárias impactam a vida real, sendo que não há garantia da veracidade daqueles que disseminam versões ao que é compartilhado, transformando a realidade pelo que é publicado nas mídias. Aqui você precisa antecipar os argumentos, tá? Você precisa antecipar os argumentos para que você ganhe nota na C3, para que você ganhe nota na C3 e mostre que você tem um plano de texto. É isso que você precisa focar, tá? Então é nesse sentido que eu quero que você reestruture a sua introdução, tá? Então olha só, foco na introdução.
Beleza? Antecipe os argumentos. E aí, se você tem dúvida, aqui no YouTube tem alguns vídeos de notas máximas para o Enem, tá? Inclusive tem uma redação exemplar que uma aluna minha escreveu e eu trouxe para cá. Analise essa redação e veja como que essa antecipação dos argumentos foi feita, tá? Primeiramente, ao se posicionar em uma rede social, o indivíduo tem a consciência de que milhares de pessoas irão visualizar e jogar sua opinião. Porém, a liberdade de expressão nesse espaço dá margem para o fomento de discursos de ódio, em que não se busca compreender o outro e é disseminada uma ira em cima daquilo que é postado. Assim como a cegueira branca, explicitada por José Saramago, os comentários punitivos parecem estar, estão alienados ao engessamento de ideias e apenas são compartilhados. Em vista disso, a manifestação do cancelamento surge como uma interrupção da liberdade do expressor, ao causar angústia e isolamento com a perda de seguidores e os ataques sofridos. Olha lá, aqui você trouxe para mim, o seu tópico frasal. Ó. Primeiramente, ao se posicionar em uma rede social, o indivíduo tem a consciência de que milhares de pessoas irão visualizar e julgar a sua opinião. Tá, e isso aqui significa o quê? Isso traz os impactos do cancelamento, isso está articulado sobre os problemas relacionados à cultura do cancelamento e a esse discurso. O ideal seria, talvez você trazer aqui a causa desse cancelamento e desse discurso de ódio e aqui focar nas consequências, Ou trazer já os impactos aqui e os impactos abaixo também, tá? O importante era você escrever extremamente relacionada aí à temática, porque da forma como que você fez, acabou, a pessoa pode se colocar na internet e ela vai ser julgada por isso, tá? E aí o que que significa? E aí lembre-se, o porém, ele introduz uma ideia contrária. O mas, porém, contudo, entretanto, todavia é sempre uma ideia contrária. Tá, e por que que você trouxe o porém aqui? Ele é contrário em que perspectiva aqui? Ah, então quer dizer que visualizar e julgar é diferente de cancelar? Ok, mas aí isso precisa ficar claro aqui no seu texto, tá? E aí evita usar o em cima, tá? É muita marca de oralidade, muita marca de oralidade, evita usar o em cima, tá bom? Continuamos. Assim como a cegueira branca explicitada por José Saramago, os comentários punitivos estão alienados ao engessamento de ideias e apenas são compartilhados. E o que que isso significa? Então veja só, não basta, para a gente aumentar a nota aí na C3, que é onde a galera tem mais dúvidas, onde a galera tem mais dificuldade para iniciar o seu texto, não basta apenas fazer uma menção à alusão, não basta fazer apenas uma menção ao repertório, não basta isso. Você precisa aprofundar, você precisa relacionar, você precisa mostrar por A mais B que o seu repertório realmente, levei um susto aqui que eu derrubei um troço, que o seu repertório ele realmente faz sentido no seu texto. E aí tá faltando a argumentação, tá faltando você ser mais enfática aí nessa defesa, tá faltando você me convencer de que realmente essa cultura do cancelamento é um problema social, ok? Ademais, os agressores virtuais têm a facilidade em disseminar o ódio e em cancelar pessoas devido à máscara proporcionada pela internet. Ou seja, o perfil divulgado nas redes sociais não necessariamente corresponde a uma pessoa real. Assim, deixa eu ver se já não usou assim lá em cima. Nops, 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 nops. Assim, a publicação de fake news foi veiculada por inúmeros robôs cibernéticos durante a pandemia do coronavírus, segundo dados do jornal Folha de São Paulo. Com isso, nota-se que as pessoas estão dando mais valor para o que está no rolo de notícias do que para aquilo que realmente ocorre, permitindo a ramificação de algo inventado. Olha lá, cuidado, muito cuidado para você não tangenciar. Muito cuidado para não tangenciar, tá bom? Por quê? Porque olha só, aqui você já tá falando de fake news, você já tá falando de robô cibernético que aconteceram durante a pandemia da Covid, e aí você não tá me comprovando que
a cultura do cancelamento é um problema social. Por isso que você tem que organizar a sua redação de uma maneira muito intencional. Você precisa fazer esse planejamento de uma maneira muito efetiva para realmente comprovar esse problema. Então, se você tivesse trazido as causas aqui, falando da intolerância, dessa questão do tribunal da internet, de tudo isso, você conseguiria aqui embaixo trazer as consequências e aí falar, por exemplo, das pessoas que são canceladas, desse silenciamento, falar por exemplo, desse desemprego que isso acontece, né? Às vezes as pessoas perdem contratos milionários, acabam sendo massacradas, essa violência, essa agressão acaba saindo aí das redes sociais e passa para a vida real, né? Então era nessa perspectiva que você deveria ter abordado. E aí perceba que não tem uma estrutura lógica aí a sua redação, justamente porque você não fez aí a antecipação dos argumentos na introdução. Se você tivesse antecipado esses argumentos, você certamente teria cuidado para abordar o primeiro no primeiro parágrafo e o segundo no segundo parágrafo. Por conseguinte, a alteração. Aqui você cortou aqui, daí me quebra aqui embaixo, não vai aparecer, peraí. Por conseguinte, a alteração da ordem vigente se faz necessária para que a realidade seja maior que o poder influenciador da internet. Por isso, é dever das escolas, em consonância com o Ministério da Educação, com a destinação de verbas, desenvolverem aulas de sociologia com professores e psicólogos que promovam o diálogo entre os alunos, garantindo divergência de ideias e opiniões expressas de maneira saudável ao permitir a liberdade efetiva de cada indivíduo. Logo, o futuro do país poderá ser mais coletivo e real, uma vez que a busca por curtidas seja algo apenas da ficção. Muito difícil isso, né? Na realidade em que a gente vive, é muito difícil que isso aqui realmente aconteça. Então você tem que ter cuidado, né, para você não ser utópica, tá? Para você não apresentar uma proposta de intervenção utópica. Então, olha só, é dever das escolas destinar verbas, como que essas verbas serão destinadas, tá? Opte por sempre trazer naquela ordem. As escolas devem destinar, tá? Sempre o verbo aí no infinitivo, para deixar bem marcado. Deve fazer, devem destinar, devem combinar, deve não sei o que, tudo bem? Mas a sua conclusão tá ok, tá dentro do esperado. Ela só não tá completinha porque ela poderia ter sido melhor reorganizada, melhor reestruturada. O seu problema maior mesmo está aí na argumentação e no uso do repertório, tá bom? Você precisa usar esse repertório de uma maneira intencional, tudo bem? Você precisa usar esse repertório de uma maneira intencional e precisa argumentar melhor o seu texto, tudo bem? 100, 200, 300, 600, 780 é a sua nota, tá bom? Então veja só como você garantiu uma boa nota na competência 4 e querendo ou não na C1 e aqui a sua argumentação e o repertório podem ser um pouquinho menores, que a sua nota ainda vai ser uma nota razoável, tá? Então vamos lá, anota esses errinhos aí e continue firme no propósito. Bora escrever redação.